Boa tarde, deputada Tia Ju, que está presidindo essa sessão. Boa tarde, deputados que ainda estão aqui no plenário. A todos que estão nos assistindo através da TV Alerj e que também nos acompanham através das nossas redes sociais. Eu venho tratar hoje de dois assuntos bem sensíveis. Primeiro item, para vocês entenderem, é o que é de fato ser uma parlamentar bolsonarista. Depois que eu explicar isso, vocês vão entender o decorrer do meu discurso. Falar que sou uma parlamentar bolsonarista é muito mais do que dizer que eu sou o presidente Jair Bolsonaro. É lógico que o meu querido presidente foi o pioneiro nesse movimento conservador, nesse momento onde se fala muito de Deus, família, pátria. Então é lógico, como ele é o único presidente que passou pela nossa história do Brasil e que verdadeiramente levanta a nossa bandeira cristã e trata Deus com tanto respeito, é lógico que é fácil falar assim, eu sou uma parlamentar bolsonarista. Mas ser bolsonarista, ao meu modo de ver, já se tornou um estilo de vida. Deputado Márcio Galberto, é muito fácil ser bolsonarista quando nós falamos de Deus, porque é o que nós vivemos. Quando falamos de família e quando falamos de pátria. Eu, então, gosto de usar muito isso como exemplo, dizer que eu sou patriota desde criança. Senão eu não teria escolhido a carreira militar na qual eu me formei, na qual eu me tornei sargento do Exército, paraquedista. Então, carregar esse sentimento de patriotismo vai muito além de dizer que eu sou uma bolsonarista. É a minha essência, é a minha história. E por que você está dizendo isso, deputada? Porque chegou um momento na nossa vida política, Tia Ju, que às vezes um quer mostrar que é mais bolsonarista que o outro. E eu não tenho que provar nada para ninguém. O meu histórico de vida já fala por si só. Eu quero mostrar trabalho, eu quero mostrar resultados. Então, se tiver que ter algum duelo em relação a ser bolsonarista ou não, precisamos ter conteúdo, embasamento. Lógico que eu adoro as manifestações, eu sou adepta, gosto muito. Mas mais do que dizer que sou uma bolsonarista de manifestação e de fazer arminhas, eu quero ser uma deputada de resultados. A população, ela quer resultados. E aí, explanando todo esse perfil de ser ou não ser bolsonarista, agora eu entro no meu tema principal, em falar do governador Cláudio Castro. É muito fácil estar chegando o período das eleições, e isso nós já assistimos em 2018, onde muitos levantaram uma bandeira bolsonarista, se elegeram, mas logo no início de alguns mandatos se rebelaram, né? Então, como eu já errei a primeira vez, eu não quero errar de novo. Então, se tem uma coisa que eu não abro mão, é da minha autonomia como parlamentar. Eu não sou marionete de ninguém. Eu tenho escolha, eu tenho livre-arbítrio, e por isso eu venho analisando algumas condutas. E agora eu queria esclarecer para todos vocês. O governador Cláudio Castro gosta de dizer muito que ele é um deputado bolsonarista. Mas quando essa Assembleia aqui aprovou o projeto de lei do deputado Mink, que se trata da escola sem mordaça, eu fui até o governador Cláudio Castro, expliquei que esse projeto era um cavalo de Troia, era a escola com partido embutida. Disse da importância que seria ele sentar e analisar com todo cuidado esse projeto. Mas o que o governador Cláudio Castro fez foi lá e sancionou. Como ele percebeu que houve um clamor bolsonarista contra esse momento que ele sancionou, ele foi lá e vetou, desvetou, voltou atrás. Ou seja, quer agradar os dois lados, quer agradar a população conservadora e bolsonarista, mas também quer agradar a população, os parlamentares esquerdistas. Ou seja, governador, não tem como servir a dois deuses.
Não tem como. Você tem que ser, seja em qualquer esfera de atuação, sim, sim, não, não. Postura e atitude. Outro fator primordial que eu venho enxergando, tivemos a manifestação do dia 1º de maio, onde tomamos as ruas para lutar a favor do voto impresso. Mas o governador que se diz tão bolsonarista, não se manifestou, não falou, não ajudou, mais uma vez se omitiu, calou-se. É mais fácil, né? Por quê? A eleição está chegando. Mais uma vez, como dito, governador que se diz tão bolsonarista, ele não fez os trabalhos como o presidente vem fazendo, que é enxugar a máquina, enxugar a folha, mas não, ele vai lá e aumenta a quantidade de secretarias, aumenta a quantidade de cargos, tanto que o Tribunal de Contas do Estado sinalizou um aumento de 300% nas gratificações. Ele, governador, o partido dele é o PL, mas ele não conversou com os deputados aqui da base para que os deputados apoiassem as pautas do presidente Jair. Lá em Brasília, os deputados do partido dele não apoiam as pautas, basta você ver e enxergar como foi as votações, principalmente em relação ao voto impresso. Logo depois, tivemos outra manifestação, do dia 7 de setembro, e onde estava o governador Cláudio Castro para sinalizar o apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Calado, calado como sempre. Ele não faz nenhum esforço, nenhum, para baixar o ICMS aqui do nosso estado. E agora eu quero falar que ele, em momento nenhum, colocou o seu posicionamento contrário ao passaporte sanitário. Mas, deputada, é muito fácil eu vim aqui na tribuna, falar do prefeito Eduardo Paes, descer a lenha nele, porque ele realmente, ao meu modo de ver, está errado. É umas insanidades, assim, umas criações, só Deus. Mas o governador do estado não se manifesta, não declara apoio, porque o próprio presidente da República falou sobre o passaporte sanitário, falou que ele era contrário. Ser bolsonarista, assim como ele diz, é fácil. Fica quieto, se omite, não vai às ruas com a população brigar pelaquilo que a população quer de direito, mas depois vamos surfar na onda Bolsonaro na eleição e receber os votos dos bolsonaristas. Mas eu quero deixar uma outra coisa bem clara. Quando eu vejo comentários nas minhas redes sociais, aonde falam assim, mas deputada, ele é o governador do presidente. Onde que o presidente declarou isso? Porque eu não vi. Eu estive na reunião junto com o presidente e o nobre deputado Márcio Galberto estava também presente, junto com o governador, mais alguns parlamentares, mais alguns secretários do Estado. E, se eu não me engano, a frase que o presidente disse foi: ajudem o Rio de Janeiro, ajudem o governador Cláudio Castro. Não é verdade, deputado? Ajudem o Estado. Não se foi tratado de eleição, não se foi tratado de nada, porque ajudar é para isso que estamos aqui. Por isso que eu sou uma parlamentar que, quando faz coisas benéficas, coisas corretas, eu vou aplaudir. Mas também, quando eu receber denúncias no meu gabinete, eu vou fiscalizar, eu vou cobrar, eu vou fazer uso da tribuna e vou questionar, porque foi para isso que eu fui eleita. E não abro mão. Então, governador, quando o senhor pensar em falar que eu sou o candidato do presidente Jair Bolsonaro, primeiro, mais do que falar, são gestos e atitudes. E o seu, extremamente perdido. Não tem como agradar dois deuses. Lógico que o senhor não vai falar do passaporte sanitário. É lógico.
É lógico que o senhor não vai contrário ao prefeito Eduardo Paes. O senhor está mendigando apoio dele para a sua campanha. É lógico. Porque na hora de querer combater, vir afrontar as mulheres, o senhor é um pitbull. Mas quando é em relação aos homens, o senhor não passa de uma Lesse. Fica atrás, pedindo, esmolando, e eu falo isso na sua cara, na sua frente, porque comigo o senhor não se cria. Então, voltando, é muito fácil falar que é bolsonarista. Dessa maneira, ele está lucrando com o eleitorado bolsonarista. Ele está lucrando com alguns parlamentares, seja na esfera estadual e federal bolsonarista, porque eu respeito os meus companheiros, os meus pares, mas com essa fala que eu sou o governador do presidente, sabe o que isso acontece? A bancada bolsonarista, com toda certeza, derrubou Wilson Witzel. Sabe como? Estávamos lá, né, deputado? Fiscalizando, cobrando, olhando tudo o que estava acontecendo. E todas as vezes que nós nos pronunciarmos em relação ao Wilson Witzel, sabe o que nós ouvíamos? Vocês estão fazendo politicagem num momento tão sensível. Mas quando a bomba estourou, essa casa aqui foi unânime, mas quem estava lá éramos nós. Só que, por incrível que pareça, agora alguns parlamentares bolsonaristas estão fazendo vista grossa ao governo. Não estão olhando, não estão cobrando, não estão fiscalizando. E aí, infelizmente, começa um duelo interno da direita, aonde muitos se dizem, mas poucos são de verdade. Porque falar que é bolsonarista vai muito além, de usar microfone, de usar tribuna. Já vou concluir, presidente. Vai muito além, vai nas atitudes, vai na honradez, vai no seu dever e no seu direito, porque quem colocou todos os parlamentares aqui foi a população, não foi governador nenhum. Então, mais uma vez, como eu sempre falo, o meu compromisso é com a população. E se o governador não gosta de ser fiscalizado, se não gosta de ser cobrado, aí que está mais errado ainda, porque o bolsonarista que se diz bolsonarista, quem não deve, não teme. Muito obrigado, presidente.